E a Caixa Seguridade brilha com o lucro e com os dividendos, se tornando a favorita do Banco Itaú, que está prevendo que a empresa pode gerar até 4,7 bilhões de reais em 2026. E coincidência ou não, a Caixa Seguridade contratou o Itaú Corretora para turbinar a liquidez das ações. Mas por outro lado, o BTG Pactual está dando adeus à Caixa Seguridade nas suas indicações mensais e escolhendo outras 12. E é por isso que precisamos conhecer o desempenho mensal da Caixa Seguridade que acabou de sair, para assim entendermos se CXSA3 vale a pena ou não e também conhecer o preço-alvo das ações, até onde ela pode chegar em 2026. Então já vamos começar aqui com o informativo mensal da Caixa Seguridade, buscando entender de uma maneira geral como está o desempenho. Afinal de contas, em breve, a empresa vai divulgar o primeiro trimestre do ano de 2026 e assim, quem tem informação vai conseguir tomar a decisão mais fácil. É verdade que a Caixa Seguridade está mostrando força na previdência, capitalização e seguros também. E tem um detalhe mais importante que está no ritmo de crescimento. E é claro que se tem um resultado que chama atenção, são os lucros, não é mesmo? Justamente porque mostra que a empresa tem várias engrenagens de negócio funcionando muito bem ao mesmo tempo. E no caso da Caixa Seguridade, esse retrato aparece com força nos números mais recentes, ou seja, que foram divulgados aqui pelo desempenho mensal da Caixa Seguridade. Falando especificamente a respeito da Previdência, a companhia registrou uma contribuição de 2,5 bilhões de reais apenas no mês de janeiro de 2026, ou seja, uma alta de 11,8% na comparação com janeiro de 2025. É uma alta brutal aqui que a Caixa Seguridade está conseguindo, mostrando que o dinheiro realmente entrou no caixa da empresa e que foi mais do que aquele que saiu. E tem um número que pesa bastante nessa leitura, que são as reservas de previdência, que chegaram a um marco histórico de 202,6 bilhões de reais, com uma alta de 15,8%. Isso, naturalmente, na comparação na base anual, janeiro contra janeiro, ano contra ano. Um detalhe importante é que o mercado sem a Caixa Seguridade, como podemos ver aqui, por isso que é importante vermos os dados consolidados com os da SUSEP também, é que o mercado sem ela cresceu 200% na captação líquida mensal, mas caiu 1,7% na bruta mensal, enquanto ela nadou de braçada, 11,8% de crescimento. As reservas de previdência também cresceram forte, 13%, mas a Caixa Seguridade está dando aula aqui. Isso importa porque a previdência é um daqueles negócios em que escala faz diferença. Quanto maior a base de reservas, maior tende a ser a capacidade de geração de receita recorrente ao longo do tempo. Em outras palavras, não é só volume, é construção de uma avenida de crescimento mais estável. E na parte de capitalização, como podemos ver aqui, o crescimento também foi brutal. A empresa atingiu um mensal de 183 milhões de reais, que representou uma alta de 23% ano contra ano. E no mercado sem ela, notem que o mercado caiu 9,9%. Ou seja, a Caixa Seguridade ela não está só crescendo na comparação dela mesma, mas também contra o mercado de uma maneira geral. Ao que me parece até agora é que realmente a Caixa Seguridade está se tornando um modelo ímpar de negócio no mercado de seguros. As provisões técnicas chegaram aos 3,4 bilhões de reais, representando uma alta de 39,6%, e o mercado sem ela cresceu 4,1%, novamente dando aula para o mercado. Segundo a própria empresa, esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento das emissões de produtos com pagamento mensal. Esse é um detalhe interessante, porque ele acaba mostrando uma estratégia mais aderente ao bolso do consumidor, com parcelas menores e maior recorrência. E chegando a falar agora de seguros com prêmios emitidos, foram 769,7 milhões de reais, com um destaque que realmente ficou aqui pro operacional, crescimento de 13,3%. O que está caindo ainda são dois: o de vida com 2,4% e o prestamista continua dando dor de cabeça aqui com 37,7% de queda. Ou seja, no intervalo de poucos meses, o prestamista praticamente perdeu sua relevância aqui nos prêmios emitidos da Caixa Seguridade, de tanto que caiu. Mas o operacional acabou reforçando isto, se tornando o maior contribuidor aqui dos prêmios emitidos da Caixa Seguridade. E isso reforça uma tese importante para a empresa como a Caixa Seguridade, que é a conexão com o crédito imobiliário e com produtos ligados à moradia, continuando a ser a fonte relevante de tração aqui da Caixa Seguridade, porque ela tem o balcão da Caixa Econômica servindo a ela com muita facilidade, já entrega o cliente pronto, ela não precisa nem prospectar, pessoal. Por isso que Caixa Seguridade, BB Seguridade, tem essa vantagem de acordo com seus pares bancários, ou seja, Caixa Econômica e Banco do Brasil. De toda forma, o crescimento foi de 3,8% na comparação com janeiro de 2025, o que é um alívio, afinal de contas, a empresa está mostrando crescimento agora, algo que estávamos vendo uma tendência de queda e agora revertendo. Mas quando a gente observa o mercado sem a Caixa Seguridade, agora trouxe um empate, que também subiu 3,8%. E aqui a leitura é positiva ainda, porque o mercado estava tendo um desempenho melhor do que a Caixa Seguridade nos últimos meses, e finalmente a Caixa Seguridade chegou a um empate,
Resta acompanhar os demais meses do primeiro trimestre, ou seja, fevereiro e março, para ver se esta continuidade desse movimento vai ficar assim. Já na sinistralidade por ramo, temos um apanhado bem interessante, porque na comparação com janeiro de 2025, o total de prêmios ganhos teve uma queda de 4,8% em sinistros, ou seja, isso é positivo, quanto menor, melhor. Já o mercado sem a Caixa Seguridade ficou em 3,5%, ou melhor, 3,5 pontos percentuais. Mas se comparar com dezembro de 2025, aí o mercado sem ela subiu 3,1%. Já a Caixa Seguridade, em relação a dezembro, teve uma leve alta de 0,4 ponto percentual na comparação com dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A própria Caixa Seguridade destaca que o ramo habitacional encontrou seu volume de avisos de sinistros registrados no mês dentro do patamar histórico da operação, sendo que a variação em relação a janeiro de 2025 reflete apenas um ajuste de provisões com sinistros registrados no ano anterior. Então, para o investidor, o principal recado desses números é que a companhia continua mostrando crescimento espalhado por diversas linhas de negócio. E isso reduz a dependência de um único segmento e fortalece a percepção de resiliência operacional para os grandes investidores. Ainda mais agora que a Caixa Seguridade escolheu a Itaú Corretora para dar liquidez para as ações CX e C3. O contrato tem prazo de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação, e as atividades já começaram no dia 3 de abril. A companhia também informou que possui 600 milhões de ações ordinárias em circulação e que não existe contrato com o formador de mercado regulando voto ou compra e venda de valores imobiliários, além dessa função específica. Em teoria, não deveria ter nenhum tipo de manipulação de mercado aqui. Então, à primeira vista, essa parece ser uma daquelas notícias técnicas que investidores costumam pular, achando que não vale nada, mas ela tem um papel prático importante. O formador de mercado é a instituição que mantém as ofertas de compra e venda no livro de negociações de forma contínua, ajudando a reduzir o chamado spread, que basicamente é a distância entre o preço de compra e o preço de venda. Quando isso acontece, a ação tende a ficar mais fácil de negociar, com menos impacto no preço, tanto de entrada quanto de saída. E essa é uma função descrita pela própria B3 para esse tipo de agente. E aqui precisa lembrar o seguinte: de repente você que investe pouco dinheiro, isso não faz diferença quase nenhuma. Mas lembre-se que quanto mais tiver influência de pessoas comprando e vendendo, não importa se são especuladores ou holders, o fato que quanto mais gente compra e vende o ativo, mais líquido ele fica, mais interessados aparecem, inclusive grandes investidores. E aí é que está a grande sacada de aumentar a liquidez de um determinado ativo. Os grandes fundos, ou seja, os institucionais, eles movimentam bilhões de reais como se não fosse nada. E um ativo com pouca liquidez simplesmente fica de fora da carteira desses grandes fundos, que poderiam perfeitamente estar empurrando as cotações para cima e, é claro, algumas vezes para baixo também. A previdência crescendo com reservas recordes, capitalização acelerando e seguros habitacionais avançando de maneira relevante, formando um combo que o mercado costuma gostar, porque aponta para uma receita mais previsível, expansão comercial e também a manutenção da base robusta de clientes. E é claro, tudo tem riscos, e o crescimento da arrecadação e emissão não resolve tudo sozinho. O investidor ainda precisa acompanhar a rentabilidade, sinistralidade, eficiência e também a capacidade de transformar esse avanço comercial todo em lucro e caixa. Afinal, é daí que vai sair o pagamento de dividendos. Por mais que a empresa tenha um payout elevadíssimo, acima dos 90%, lembrando que o payout é o percentual que se retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos, e é por isso que o lucro da empresa é tão relevante neste caso aqui. Mas olhando só para o retrato operacional, o sinal é bem positivo. E exatamente atualmente as ações CX e C3, nessa cotação dos R$ 18,74, no momento que eu estou gravando o vídeo, valorizam forte, 35% nos últimos 12 meses. O PL ficou um pouco caro em relação aos padrões considerados aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores, mas do benchmark de mercado de um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, ou seja, exatamente o que a Caixa Seguridade entrega para os seus acionistas, esses indicadores aqui ainda continuam muito bons. O PL mostrando que está abaixo do benchmark de mercado utilizado nos Estados Unidos, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado precifica a capacidade de geração de lucros de uma empresa, e o PVP, como eu expliquei. A empresa utiliza o balcão da Caixa Econômica, então por isso ela roda muito mais enxuta, e é por isso que parece tão caro. 315% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 7%, que é excelente por conta dessa valorização. Lembrando que o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais.
Então, ora, a constatação aqui é óbvia. Se as cotações subiram 35%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser percentual mais baixo, mas para quem comprou 12 meses atrás, esse dividend yield, que é o dividend yield no custo de aquisição, chamado de dividend yield on cost, é muito superior a este aqui. Sem falar que é possível fazer dividendos sintéticos, alugar as ações e comprar as ações com prêmio também todos os meses. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo de investir para assim aproveitar a bola de neve dos juros compostos trabalhando a seu favor de uma maneira que só quem faz sabe quanto isso faz diferença nos seus resultados. E observando aqui 7,64% de dividend yield médio dos últimos 5 anos, é bem interessante, mesmo com essa alta, como eu expliquei, até porque se colocarmos em dividendos pagos, fica claro de ver uma escada aqui de aumento dos dividendos ao longo do tempo, o que significa dizer que a minha explicação está coerente. Se o percentual é o mesmo a empresa pagando mais dividendos de maneira absoluta, significa que o seu patrimônio investido nas ações também valorizou na bolsa de valores. Então, para quem comprou há mais tempo, por exemplo, nesses últimos 5 anos, pode ter certeza que o dividend yield é muito, mas muito superior a 7,64%. E se você ainda pensa em investir na empresa, dá tempo de pegar esse próximo anúncio de dividendos que a empresa já trouxe, realmente em forma de dividendos, Datacom no dia 30 de abril e pagamento no dia 15 de maio. O valor é interessante, 33 centavos por ação. Vamos falar das projeções e o preço teto do ativo virtual revisados para o ano de 2026 das ações CXSC3. Aqui com lucro projetado de 4,76 bilhões de reais, um payout esperado, mantendo os 90%, não é conservador, é apenas a política da empresa, aquilo que ela se compromete, se ela pagar mais, ótimo, vamos comemorar, e um DPA, ou seja, um dividendo por ação de R$ 1,42, ou seja, até um pouco mais pela fração. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 35,70, 6%, R$ 23,80, 8%, R$ 17,85, mas se você quiser ainda mais, 10%, o preço teto vai ser de R$ 14,28. Ok? E o que o mercado está falando a respeito da empresa? Bom, se observarmos aqui as ações CX e C3, vamos ver que o BTG está dizendo que a tese é de que a consistência na distribuição de lucros é blindada pela capilaridade da rede bancária da Caixa, algo que poucas empresas no mundo conseguem replicar com tanta eficiência. E também a XP está mantendo o otimismo a respeito da Caixa Seguridade, vendo potencial de valorização de 33,6% no ano de 2026. Mas